Família, esta noite eu queria começar a nossa nova série de sermões chamada Multiplicação. Multiplicação. E antes de prosseguirmos, eu gostaria que assistíssemos a um pequeno clipe de 2 minutos e depois vamos direto para a palavra. Há um fogo que não pode ser apagado, um reino que não pode ser abalado, pessoas que não serão silenciadas. Isto é mais do que a mensagem, mais do que a missão, é o pulsar do coração de Deus, a multiplicação. Desde o início, a ordem de Deus foi clara: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Não se trata apenas de números, trata-se de domínio, não se trata apenas de sobrevivência. Trata-se de conquistar território. De um homem, ele formou uma nação. A partir de uma nação, estabeleceu um pacto. E através dessa aliança, enviou um homem, Jesus Cristo, que multiplicou a salvação até aos confins da terra. Jesus não veio para acrescentar, veio para um aumento exponencial. Pegou em 12 e multiplicou-os por 70. 70 tornaram-se 20 num cenáculo. 20 tornaram-se 3.000 num só dia. E 3.000 espalharam-se pelos 4 cantos da terra. Este é o poder da multiplicação. Neste momento, você está numa encruzilhada. Talvez tenhas fugido de Deus. Talvez tenha construído o seu reino sobre coisas que se desmoronam. Talvez se tenha sentido vazio, perdido ou preso em cadeias que não consegue quebrar. Ouve isto: sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há futuro. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus derramou o seu sangue para que pudesse ser livre. Jesus morreu para que possas viver. Jesus ressuscitou para que possas multiplicar o reino. Mas a multiplicação começa com a rendição. No momento em que te aproximas de Cristo, entras em algo maior do que tu próprio. Não serás apenas salvo, serás enviado. A tua salvação não é só para ti, é para os que te rodeiam. Foi salvo para se multiplicar, redimido para trazer a redenção, libertado para trazer a libertação. O inimigo teme a multiplicação, porque sempre que a igreja se multiplica, as trevas são afastadas. Jesus disse: ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sois chamados a multiplicar o reino, as almas, os discípulos, os líderes, as igrejas, até que toda a terra esteja cheia da glória de Deus. O tempo é agora, o chamamento é claro, a missão é imparável, o reino está a avançar. Nascestes para vos multiplicardes, sois chamados a multiplicar-vos, sois ungidos para vos multiplicardes. Amém? Digam um bom amém. Vá lá, diz ao teu vizinho: eu nasci de novo para ser frutífero e para me multiplicar. Encontrem outro vizinho preso, digam-lhe: eu nasci de novo para ser frutífero e multiplicar-se. No capítulo 1 do Gênesis, encontramos Deus a criar a humanidade. E disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre as aves e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou-o, criou-os homem e mulher. Depois Deus abençoou-os e disse-lhes: dizei ao vosso próximo que a bênção é para multiplicar. A bênção de Deus é para a fecundidade e não para a preguiça. Deus não está a abençoar-vos para serem preguiçosos. Deus abençoa-te para seres fecundo. Deus abençoou-vos para se multiplicarem. Amém. Nós confundimos as coisas na igreja. Ó, pastor, abençoa-me. Mas tu és um inútil sentado em casa sem fazer nada por Jesus. Não há multiplicação, não há fecundidade. Vá lá, não é para isso que serve a bênção. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Algumas coisas a ter em conta quando se trata de multiplicação, uma vez que este é o ano da multiplicação no ano do ano. Número 1, já partilhei isto convosco. Vou lançar um alicerce.
Deus disse-o. Deus disse-o. Portanto, se Deus o disse, isso vai resolver tudo. Mas isso não significa que os anjos o vão fazer. A obra de Deus não são os anjos. Na terra, a sua obra na terra são vasos nascidos de novo, filhos e filhas nascidos de novo. Amém. Não fiques tão chocado. Deus declarou no início que criou a humanidade para ser frutífera e se multiplicar. E nós sabemos que o pecado entrou em cena. Normalmente, sendo nascidos de novo, os cristãos não são frutíferos e não se multiplicam. Há outra coisa que entrou em cena. A mesma coisa que interveio para impedir a primeira frutificação e multiplicação, o pecado. Diga ao seu vizinho que vai ser apertado aqui esta noite, mas vai ser correto. Por isso Deus declarou este ano para ser o ano da multiplicação como CRC. Por isso, quando Deus o diz, isso resolve tudo. Mas isso não significa que os anjos virão e o farão. Nós temos de nos levantar das nossas poeiras enferrujadas e temos de ir e multiplicar-nos e ser frutíferos. Número 2, vamos fazer, não deixar o pastor fazer, ou deixar o pastor fazer, ou deixar a liderança. É uma coisa nossa. Desde o início, Deus estabeleceu isso. Tudo o que Ele está fazendo na terra como uma coisa nossa. Vamos fazer o homem. E deixemos que o homem tenha domínio para que possamos atuar através do homem. Para exercer a minha vontade na terra ou a nossa vontade na terra. Por isso, não se pode ser um cowboy cristão solitário. Tem de se juntar a uma igreja, a uma célula doméstica e começar a construir localmente onde Deus o colocou. Eu só quero dizer isso novamente para muitos que pensam que ser membro de uma igreja é como ser membro de uma academia. Nascer de novo numa família é uma coisa sagrada. É como se não tivesses a opção de escolher quem vai ser a tua mãe e o teu pai. Era sagrado. Deus tomou essa decisão por ti. Por isso, tem de ficar onde Deus vos deu a luz. E é aí que tens de servir. E se Deus quiser mudar-te, então Deus enviar-te-á. Caso contrário, tu foste. E darás contas se foste. Eu sei que todos querem dizer-vos que isso é muito legalista e que não é assim que deve ser e que há outras maneiras. E podem ir a todos esses pastores que só querem agradar aos vossos ouvidos. Nascer de novo numa igreja é uma coisa sagrada. É como nascer de novo numa família. Não tens escolha. É a tua mãe e o teu pai. É isso. Quer gostes ou não, é isso. E não se faz as malas e vai-se embora, faz-se as malas e vai-se embora, porque não é uma inscrição no ginásio que se muda. Quando Deus quiser mudar-te, Ele manda-te com uma bênção, com uma libertação. Caso contrário, não sei, estou a ficar preso aqui. Amém. Diz ao teu vizinho, talvez isso seja para ti. O Senhor não vai fazer tudo sozinho. Ele não vai enviar os anjos. Deus é um jogador de equipa. Temos de estar preparados para fazer a nossa parte para ver a multiplicação. Digam-no comigo, digamo-lo. Digam-no ao vosso vizinho, digamo-lo. Multiplicai-vos, sejam frutíferos. Número 3, a nossa imagem, a nossa imagem. Eu sei que gostavam da tia Joyce lá na América, mas ela não está aqui nesta cidade, nesta terra. Deus não reproduziu algo diferente da sua imagem, algo totalmente estranho. Por isso, quando vieres e fizeres parte da nossa igreja, há uma imagem. Não venham e tornem o lugar estranho com as vossas doutrinas e mentalidades. Por isso, temos de nos multiplicar e reproduzir a nossa imagem, família, de acordo com a nossa semelhança. Devemos certificar-nos de que tudo o que multiplicamos deve ser a nossa semelhança. Número 5, que eles tenham domínio sobre. Deus não quer que lutem
nascer de novo. Deus quer que tenham domínio, poder sobre doenças, enfermidades, sobre a pobreza, sobre a falta. Ele é um daqueles pregadores da prosperidade. Então, o que é que querem que eu pregue? Pobreza. Eu não sou do vosso pai, o diabo. Ele prega a pobreza. Jesus Cristo prega a prosperidade. Ele é um pregador da prosperidade, sabes? Porque o meu Deus é próspero. O meu pai, ele tem ouro. Ele diz, todo o ouro é meu, toda a prata é minha. Ele diz, eu sou o Deus de 1000 cactos e 1000 colinas. Não há nada de pobre em Jesus. Por isso, se conheces Jesus, queres treinar as pessoas para serem como Ele. Religião? O espírito da religião quer manter-nos pobres. Por isso, quando uma pessoa tem um espírito religioso por detrás de si, vai fazer com que tudo gire em torno do dinheiro. Cada um de nós, sob a minha voz hoje, tem de viver uma vida de domínio sobre as coisas. Família, queremos que tenhas vitória sobre todos os vossos desafios. Amém? Queremos ser vossos campeões ao seguirem a palavra, ao seguirem os princípios e ao servirem o Senhor, para que tenham a vitória, para que vejam a vossa vitória em todas as áreas da vossa vida. Número 6, Deus criou o homem e a mulher. Vou repetir. Homem e mulher, Ele criou-os. Por isso, se tiverem um chefe de família que seja uma mulher, e todos os meus irmãos africanos, por favor, ouçam. Então honram o líder, porque o líder está numa posição. Por isso, honram a posição. O Senhor deu a essa pessoa essa posição. Por isso, honram a posição, seja homem ou mulher. Até que se tenha uma posição. E se não conseguires honrar o homem ou a mulher na posição, então o Senhor dar-vos-á pequenos demônios. Para se sentarem sob a vossa liderança e tornarem a vida um inferno para vós. Portanto, o que semearem, colherão. E eu quero encorajar-vos a honrar a posição. A posição é sagrada, sagrada no reino, mas a pessoa pode não ser perfeita. O novo homem em Deus é Cristo Jesus. No novo homem, o novo homem em Deus é Cristo Jesus. No novo homem, Deus criou-os como um só, homem e mulher, e abençoou-os. Decretou para que fossem fecundos, para se multiplicarem, para encherem a terra e a subjugarem. Como vos expliquei da última vez, como é que a bênção se manifesta sobre eles? As pessoas que operam na bênção, verá que são frutíferas, que se multiplicam. As pessoas submetem-se a elas e elas ocupam lugares. É isso simples. Até que consigam encher uma célula doméstica ou encher igrejas, sugiro que se calem e vão-se embora. E se conseguirem fazer isso, o Senhor talvez vos dê um microfone e então talvez tenham algo para partilhar. Até lá, ainda precisas de aprender, apenas aprender e executar. E não se ofendam quando eu digo estas coisas. Alguém precisa de vos dizer a verdade, porque alguns de vós são muito opinativos. Número 7. Deus abençoou-os. Número 8. Deus disse-lhes: sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra, submetam-na. Não é uma boa sugestão para um crente nascido de novo. Ser frutífero, se multiplicar, subjugar as coisas e encher locais ou igrejas.
A menos que você esteja focado em ser frutífero, você não será frutífero. E a menos que você esteja focado na multiplicação, você não vai se multiplicar. C. Se é apenas algo a que dizemos amém agora, mas não estamos esta semana a pôr os passos em prática, não vai acontecer. A não ser que estejam concentrados em encher o vosso espaço, amem todos os locais. Parece que o foco aqui desapareceu. Porque se estivermos concentrados, cada um de nós vai certificar-se de que vem com alguém para preencher um lugar ao seu lado. De si. E em todos os outros locais. Porque é que o Senhor nos daria mais locais, se não estamos a preencher todos os lugares? Sabem, eu preciso de levar alguns de vós a lugares, sabem, no mundo, algumas igrejas, onde se não se tiverem registrado uma semana antes, para um dos 12 cultos que eles têm, 12 cultos, por dia, em 12 campos, 12 serviços, em cada campus, e é preciso registrar-se uma semana antes da hora, para poder ir a um serviço. Isso é um compromisso a outro nível. E se não fores para o serviço para o qual se registrou, então não poderás ir a um serviço nas próximas 3 semanas. A maioria de vós nunca mais voltará. Será a última vez. Mas pensem nisto. O empenhamento dos nossos irmãos e irmãs em certas partes do mundo. E sabem que mais? O empenho deles multiplica-se. Cria um efeito de bola de neve, que se eles abrem um local, está cheio. Se abrem outro local, está cheio. Podemos falar de multiplicação, podemos pregar sobre multiplicação, podemos rezar sobre multiplicação. A menos que o nível dos nossos corações esteja na multiplicação, isso não vai acontecer. Então, líder de célula local, se tiveres uma célula doméstica, precisam de estar focados no vosso coração para a multiplicação. Porque o Senhor diz que do coração saem as questões da vida. E o Senhor olha para o coração. Ele não é como o homem que olha, ele olha para o coração. O que é que tens no teu coração? Será que o vosso coração quer multiplicar essa célula doméstica? Será que o nosso coração quer encher todos os auditórios que temos? E Deus olha para o coletivo. O fruto de um crente é outro crente. O fruto de um líder é outro líder. O fruto de um pastor é outro pastor. O fruto de uma igreja é outra igreja. Para ser frutífero e multiplicar-se aos olhos de Jesus, é preciso ganhar almas e fazer discípulos. Jesus precisa de vasos que querem encher com o seu espírito para os utilizar, para os usar para espalhar a sua glória por toda a terra. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 6, disse: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso sim, multiplicamos locais. Mas a multiplicação número 1 que Deus procura é que lhe apresentemos novos recipientes que ele possa encher com o seu espírito, para que se tornem vasos que encherão a terra com a sua glória. Por onde é que se pode começar? Sendo frutífero, multiplicando-nos, subjugando e enchendo. Fazendo discípulos, ganhando almas e fazendo discípulos.
E se fores fiel com uma pessoa, Deus dar-te-á outra. Se fores fiel com essas duas, Deus dar-te-á 4. Se fores fiel com 4, Deus dar-te-á 16. Se fores fiel com 16, Ele dar-te-á 32. Muitos crentes nascidos de novo estão sentados em igrejas. Eles têm os maiores homens e mulheres de Deus com uma unção incrível. Pregação, música, tudo. Mas não veem multiplicação. Por isso, se estão aqui sentados esta noite, precisam de saber que em cada um dos nossos locais de culto, tomem posse de uma semente ao vosso lado. Digam a vós próprios essa semente. Ao meu lado, eu vou encher com alguém que não conhece Jesus. Vou confiar no Senhor que neste ano Ele me vai ligar a alguém que vai nascer de novo. Vou batizá-los, vou enchê-los com o Espírito Santo, vou treiná-los. Eles vão submeter-se ao meu discipulado. Portanto, construir uma casa para Deus é construir pessoas. Construir o povo de Deus de forma efetiva vai levar-nos a um ponto em que teremos de adquirir edifícios físicos para que o povo de Deus possa efetivamente fazer o trabalho do ministério. Portanto, sim, também estamos interessados em edifícios. Mas o foco principal não é o edifício. O foco principal da multiplicação são sempre as pessoas, mas à medida que multiplicamos efetivamente as pessoas, isso forçará a igreja a multiplicar ou a mudar-se para instalações onde possamos efetivamente fazer o trabalho do ministério. Então, por que é que construímos casas para o Senhor? Vá lá, por que é que construímos casas? Vamos lá, digam ao vosso vizinho, eu também sou uma casa do Senhor. E por que é que construímos instalações ou compramos instalações e as renovamos ou as construímos de raiz? Para o Senhor, por que é que fazemos estas coisas? Porque queremos fazer a vontade do nosso Pai e queremos espalhar a glória do Senhor por toda a terra. E precisamos de pessoas e de instalações. Em 1 Reis capítulo 9, versículo 3, eu compartilhei isso com o nosso clube de construtores na outra noite. Diz, e o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Consagrei esta casa que construíste, para nela pôr o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. Isso significa que Deus está a dizer, ouve. Ele precisa de lugares onde isso seja dedicado à nossa oração e súplica. A minha casa será chamada lugar de oração para todas as nações. O Senhor também quer lugares e instalações onde possa colocar o seu nome para sempre. Onde os seus olhos e o seu coração estarão nesses lugares para sempre. Quero partilhar convosco algumas coisas que impedem a multiplicação. Em Provérbios capítulo 29, versículo 25, diz que o medo e a intimidação são uma armadilha que nos retém. Mas quando colocas a tua confiança no Senhor, estarás sentado num lugar alto. Satanás opera com medo e ele opera com intimidação. E se ele consegue fazer com que você ceda ao medo e à intimidação, ele te prende. E quando ele te prende, ele te impede de seguir em frente. Ele impede-o de se multiplicar. Ele te impede de fazer discípulos ou de dar. E todas essas coisas que nós sabemos que é tão importante para nós fazermos para que possamos ter multiplicação. E tudo o que ele quer é que tu caias na sua armadilha que vos prende. Por isso,
Quando falo dos vossos dízimos e das vossas ofertas, alguns de vós sentem imediatamente medo a agarrar o vosso coração. E quando fazemos os dízimos e as ofertas, Satanás vem com intimidação, e vocês caem na armadilha. E agora ele está a reter-vos. E quando ele te prende, então ele prende todo o mover de Deus. Porque eu estou a dizer-vos hoje que o reino não avança por anjos que trazem barras de ouro mensalmente para o nosso ministério. Eu sei que alguns de vós pensam assim, mas Deus usa os seus filhos e as suas filhas. Satanás aprisiona-os para parar a obra de Deus, o movimento de Deus, para o impedir. Por isso, tu e eu precisamos de colocar a nossa confiança no Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus para si? É Ele o amante da tua alma? É Ele o seu Deus, o seu Criador? Tem um temor reverencial por quem Ele é? Honra-o e respeita-o? É Ele a coisa mais importante da sua vida? Quem é Ele para si? Porque a sua mulher não deu a vida por si. O seu marido não lhe deu a vida dele. Os seus filhos não lhe deram a vida. O seu negócio não o fez. Ninguém deu a vida deles para ti, exceto Jesus Cristo. Então quem é Ele para ti? Porque se Ele é o vosso Deus, se Ele é o vosso Senhor, se Ele é o amante da vossa alma, se o conhecerem intimamente, serás capaz de lidar com o medo e a intimidação. Começarás a saber como Ele atua, e Ele atua sempre na fé. Por isso, é preciso ter confiança no que Jesus fez, no que Jesus está a fazer e no que fará no futuro. Deveis ter confiança na sua palavra. Família, por favor, estudem a palavra, leiam a Bíblia. Somos a geração, creio eu, que Deus tornou a palavra disponível para nós de forma tão simples. Nem sequer precisamos de ter um livro físico. Podem tê-lo no vosso telemóvel, podemos ouvi-la, podem usá-lo no vosso iPad. Há tantas traduções fáceis de ler, traduções. Eu não sou um leitor, mas pode ouvi-las. Mas tenham apenas fé na palavra, no que a palavra de Deus está a declarar, nas suas promessas. O que é que Deus lhe prometeu? Quais são as promessas de Deus para o novo homem em Cristo? Quais são as promessas que Deus lhe deu para a sua célula doméstica, para o seu ministério? Ter confiança no seu desempenho e resultado, como o Criador e o Fazedor de todas as coisas. Quem está atrás de ti? Olá. Nós defendemos-te, mas quem é que realmente te apoia? Quem é que te apoia mais do que qualquer outro ser humano? O Senhor, Criador do céu e da terra. É por isso que ele diz que para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E tu tens de acreditar nisso, que o podem fazer, porque Jesus protege-vos. Número 2. O que vos vai impedir é a falta da vossa própria fé. Vamos manter as coisas simples. Vamos esquecer sobre a multiplicação de campos ou igrejas. Vamos apenas fazer uma viagem de nos multiplicarmos. O que acha disso? Esqueça a célula doméstica por enquanto. Cada um de nós compromete-se a multiplicar-se nos próximos 6 meses.
Posso ter um enorme amém noutros locais? Portanto, tudo o que precisam de fazer é comprometerem-se e dizerem: Senhor, eu comprometo-me, vou concentrar-me para me multiplicar nos próximos 6 meses. Se cada um de nós executar o que se compromete a fazer para se multiplicar noutra pessoa nos próximos 6 meses, é como cuidar dos cêntimos e os quilos tomam conta de si próprios. Por isso, se fizermos isso, encheremos os nossos espaços várias vezes. Cada célula doméstica vai transbordar. Cada campus de igreja será subitamente pequeno demais e a multiplicação simplesmente acontecer. Então, por que você não tem fé que você pode fazer isso? Vamos lá, cristão nascido de novo, vamos lá. Tu podes fazer isso. Tem fé que te podes multiplicar. Tem fé que és uma bênção para este mundo. Sabes, há certas pessoas que ninguém consegue alcançar, exceto tu. Tu foste abençoado pelo Senhor para as alcançar. Por isso tens de dizer a ti próprio todos os dias: sou abençoado. Para ser frutífero e multiplicar-me, eu posso fazê-lo. Posso multiplicar-me efetivamente todos os anos. É espantoso. Por vezes eu consigo, a equipa talvez consiga. Vou perguntar à pastora Isabel. Mas uma vez olhamos para um clube, onde eles fizeram um cálculo aproximado do número de cristãos nascidos de novo no planeta Terra naqueles anos. Não me lembro exatamente. Vamos buscar o vídeo e partilhá-lo convosco. E eles pegaram nesse número e disseram: se as pessoas, essa quantidade, se essas pessoas se comprometerem naquilo que acabei de vos falar, pregar o evangelho, fazer um discípulo cada, eles disseram que o planeta inteiro teria sido evangelizado em 33 anos. Em 33 anos, cada pessoa nascida nesta terra ouviria falar de Jesus. Em 33 anos. Quero encorajar-vos, CVXs. Não quero dar-vos outro sermão. Eu poderia falar horas e horas e dias sobre multiplicação. Uma coisa que posso fazer é multiplicar e posso partilhar isso convosco. Quero dar-vos uma transmissão. Estou a dizer-vos: o caminho para tudo o que Deus tem para vós está naquilo de que estou a falar esta noite. Encontrar alguém em quem se possa multiplicar anualmente. E à medida que se concentrarem em fazer isso, ano após ano, o vosso ministério, o vosso negócio, a vossa vida atingirá dimensões com que nunca sonharam. E isso começa como filhos e filhas de Deus comprometidos com o chamado para serem frutíferos e se multiplicarem. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque nele, o evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não vais viver por gemer e esperar. Viverás pela fé. Os justos vivem pela fé. Tu vais executar pela fé. Quero dar-vos 5 coisas em que trabalhar para aumentar a vossa fé para a multiplicação. Primeiro, tens de eliminar o medo. Não podem pedir a um pastor ou a um líder que venha orar por vocês porque tem medo. Nós gostamos de orar por ti. Gostamos de repreender o diabo. Ou o demônio, ou o espírito do medo. Mas ei, você tem que se levantar e dizer: já chega. Eu não sou um saco de pancadas do diabo. Quando o medo vier, tens de te levantar e dizer: não me preocuparei com nada. Vou orar ao meu Pai, Ele vai satisfazer a minha necessidade. E eu vou afugentar este diabo. Vou repreendê-lo em nome de Jesus. A Bíblia diz: repreende o diabo e ele fugirá de ti. Para de permitir que o diabo te use como saco de pancada.
É como se fosses o campeão mundial de boxe de pesos pesados. E permite que deixas que este pequenino, um pugilista que não serve para nada, apenas para te bata, esmagar-te. Conheces o Deus que está por detrás de ti? Conheces o Espírito que está dentro de ti? Por isso tens de dizer: estou a eliminar o medo da minha vida. Digo-vos esta noite, no momento em que disserem isso, amanhã de manhã, durante esta semana, o diabo virá até si com muitas situações de medo. Porque o diabo entende que precisa de se mover quando sabemos quem somos. Se não souberes quem és, ele tem todo o direito de ficar e fazer o que quiser na tua vida. O que lhe dá permissão é a sua ignorância. Número 2, tens de eliminar a intimidação. Ninguém pode fazer isso por si. Tens de crescer. Tens de te tornar ousado. E tens de dizer: não me vou deixar intimidar. Eu sei quem eu sou. Sou um filho e uma filha do Deus vivo. Tenho Jesus a viver no meu interior. Tenho o Espírito Santo dentro de mim. Tenho a palavra de Deus na minha mente, no meu coração e na minha boca. Tenho legiões de anjos na minha vida para executar as minhas ordens. Tenho o sangue de Jesus que me protege. Não me deixarei intimidar. O medo, família, é basicamente uma evidência falsa que aparece como real. Quando o demônio vem com intimidação, ele quer encher um recipiente com intimidação. É por isso que Deus diz que não, nascido de um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Mas se você não sabe disso e não age de acordo com esse DNA, Satanás ainda virá com intimidação para encher sua alma, a sua mente, as suas emoções, a dimensão da sua alma, com medo. Ele quer colocar isso no seu pensamento. Diga ao seu vizinho: meus pensamentos são do Senhor. Agora, da próxima vez, quando um pensamento de medo vier, será que é do Senhor? Será que o Senhor vai colocar o pensamento de medo na sua mente? Ou vai ser o executor para vos intimidar? Portanto, o medo vem do diabo e é uma prova falsa que parece real e que ele quer meter em ti. Então, o que é que tens de pôr na dimensão da tua alma? Se o demônio vem com palavras, a palavra de Deus, tens de encher a alma com a palavra de Deus. Pensem em como o diabo vem com todos estes pensamentos. Pensamentos de intimidação, pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade. As palavras das pessoas. Ele está constantemente, vem tentando impor-se na sua mente, na sua alma. A palavra ansioso no grego, na verdade, significa que há uma divisão entre o coração e a mente. Portanto, ele não consegue entrar no nosso espírito, mas pode impor-se na vossa mente, na dimensão da vossa alma.
E é por isso que quando a vossa alma não está saturada com a palavra de Deus, então quando esses pensamentos vêm, eles sobrepõem-se à palavra de Deus, porque não conheces a palavra de Deus. Temos que rejeitar Satanás, o medo e a intimidação. Então pegue essa emoção angustiante. Sabem, esta coisa toda hoje em dia, sabem, eu sou a favor, sou um fã, mas nós temos glorificado a saúde mental. Eu tenho um problema mental. Tu tens um problema de Jesus. Tu tens um problema de falta da palavra de Deus. Não, ele tem um problema mental. Há pessoas legítimas. De qualquer forma, todos nós temos problemas mentais. Está bem? Na verdade, temos morte cerebral. É por isso que quando nascemos de novo, o Pai dá-nos a mente de Cristo. Ele diz, ok, agora você tem uma mente que ainda não está funcionando como ela, mas no seu espírito você tem a minha mente. E nós glorificamos esse problema mental. É preguiça. É uma falta de colocar a palavra na mente. Estou a tomar antidepressivos. O que? Nasceste de novo. E ainda está cheio de remédios. E se eu me sentar contigo e te perguntar o quanto estás a ler a Bíblia, a rezar em línguas, então descobriremos que faz zero. Porque o que tu queres é uma solução rápida. Você é preguiçoso. Agora você glorifica o diabo e tomas as suas drogas. Não me interpretem mal, há pessoas com problemas reais. Não, eu já trabalhei com algumas delas. Não estou a olhar para ninguém. Há problemas legítimos, sabe? Mas é uma quantidade tão pequena de pessoas. Rejeita os sentimentos de medo. Quando o diabo vem e diz, não, aquele negócio vai falhar, não vai funcionar, repreenda-o imediatamente, não o entretenhas. Alguns de vós gostam de fazer chá e bolo, dar chá e bolo ao pensamento. Vamos apenas ter alguma comunhão à volta disto, do que sinto agora. Entrem, deixem-me fazer-vos um pouco. Fazer-vos um bolo, ou fazer um chá e... O que é que se passa? É porque não conheces a palavra, não conhecem as promessas de Deus. Lembram-se do diabo, quando no livro de Actos, havia um grupo de tipos que viram os apóstolos a libertar pessoas de demônios. E então eles disseram, ok, nós também podemos fazer isso. E tentaram libertar o tipo que tinha um demônio legítimo. E a Bíblia diz, o demônio no homem deu-lhes uma chicotada. E enquanto ele estava a bater-lhes e eles estavam a correr, ele gritou e disse, ei, a propósito, Paulo, eu conheço e Jesus eu conheço, mas quem são vocês? E o diabo vai chicotear-vos se não souberem quem são. Se não conhecerem a palavra de Deus, ele vai tornar a vossa vida num inferno. Sim, podem bater palmas para isso. Nenhum profeta te pode ajudar. Para de correr para os profetas. A todos os homens de Deus para rezarem por ti. Pega no teu pó enferrujado, estuda a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, fala a palavra de Deus. E quando os pensamentos de pavor vierem até ti, tens de dizer ao diabo, afasta-te. Afasta-te. Eu não vou para baixo, eu vou para cima. Não sou de baixo, sou de cima. Maior é aquele que vive em mim do que aquele que vive no mundo.
Não vou dar ouvidos ao relatório do médico, do político, do que quer que seja, ao meu extrato bancário. Não vou dar ouvidos a isso. Vou seguir o Senhor. O meu Deus fez-me mais do que um vencedor. Eu sou muito mais do que um vencedor. Aprende a falar dessa forma. Não apenas uma vez e, não está a funcionar. Não está a funcionar porque o fazes sem saberes quem és. É ineficaz porque não acreditas no que dizes. Mas quando acreditamos e o dizemos, meu Deus, as coisas no reino espiritual vibram. Número 3, tem de parar com a vossa descrença. Digam aos vossos vizinhos, parem com a vossa descrença. A igreja está tão cheia de pecadores, porque a maior parte da igreja é descrente. Sabe, a Bíblia diz que para uma pessoa nascida de novo, não crer é pecado. Ninguém pode impedir isso. Você precisa parar um filho de Deus. E ele virá. Satanás virá com a incredulidade. Ele vai tentar todos os dias com a incredulidade. Eu tenho andado com Jesus há mais de 20 anos. E digo-vos todos os dias ele vem com a incredulidade. E eu preciso, ou estou a entrar nela, e gemer. E perder a coragem. Ou mudar-me rapidamente, repreender a descrença e falar das promessas de Deus, da palavra de Deus, do que o Senhor fez, do que o Senhor prometeu fazer, do que preciso de fazer. E terei que fazer isso até que Jesus volte. No Salmo do versículo 10 diz, confiai no Senhor, e eu louvo-o. Eu confio no Senhor e louvo-o. Eu confio na palavra de Deus e louvo-o. Quero dar-vos uma pepita de ouro, igreja. É fácil confiar no Senhor quando tudo está indo bem. Mas é muito difícil confiar no Senhor quando as coisas não estão indo bem. E é ainda mais difícil louvá-lo nesses momentos. O segredo é confiar nele quando as coisas não estão a correr bem e depois fazer a festa do louvor. Sou pastor há quase 20 anos. Não sei por que é que estou a falar de 20 anos, mas enfim. É simplesmente espantoso como vocês são. Amo-vos a todos, mas vocês vão entrar aqui e vão louvar o Senhor. Está tudo a correr bem e depois recebem uma bola curva. Ou o mundo está a dar-vos uma batalha para lutar e depois vem a mesma pessoa. Louvor e adoração. É isso mesmo. É isso mesmo. O que é que está mal? Não, pastor, o diabo está em cima de mim esta semana. Estou a ser atacado. E depois, sentamos-nos com, ok, vamos falar sobre isso. Então, é apenas uma situação na vida. Não é o demônio. É apenas uma situação na vida. Família, confia no Senhor. Saibam quem é Jesus. E quando as coisas não estiverem a correr bem, louvem-no. Louvem-no. O louvor é mais importante do que a tua canção lenta. A Bíblia diz, entrarei nos seus portões com louvor, louvor. Consegues louvá-lo antes de obteres a tua vitória? Podes louvá-lo, mesmo que não consigas a tua vitória?
Em Romanos capítulo 1, 17, na tradução da Paixão diz: este evangelho revela uma revelação contínua da justiça de Deus, uma justiça perfeita que nos é dada quando acreditamos e faz-nos passar da recessão da vida pela fé para o poder de viver pela fé. É isto que a Escritura quer dizer quando afirma que estamos de bem com Deus através da fé que dá vida. Partilhei isto com o nosso clube de construtores na outra noite, mas esta é uma revelação que é tão poderosa e precisam de me dar alguns momentos do vosso tempo. A Bíblia diz que somos salvos pela graça através da fé. Portanto, a compreensão da graça e da fé é muito importante. Há a graça que nos salva e há a graça que nos dá poder para vivermos como Jesus exige de nós. Mas quando se trata de fé, é preciso compreender que a fé traz vida, mas a vossa fé, também vos deve dar poder para viverem dessa forma. Por isso, quando a Bíblia diz aqui que o justo viverá pela fé, a Bíblia declara de facto que o justo viverá pela fé que dá vida. Por isso, depois de nascerem de novo através da fé, podem ter uma perna da fé correta e não a outra. E pode ser que estejamos desequilibrados porque a fé que recebemos para nos dar vida é a mesma fé que precisa nos levar a viver uma vida de dádiva. Uma fé que dá a vida. É isso que a fé que dá vida. Por isso, a mesma fé que nos salvou deve dar-nos o poder de viver como Jesus exige, assim. Recebes vida, mas também tens o poder de dar com fé. E é preciso construir as duas pernas igualmente. Porque se só usares a fé para te salvares, mas não usares essa fé para dares e viveres, vais ficar desequilibrado. Agora, uma pessoa desequilibrada corre. Quando corre, corre em círculos. Parece-vos o caso de alguns de vós. Estão a correr para Jesus, mas não vão a lado nenhum. Agora talvez tenho a certeza que nasceram de novo. Eu não duvido disso. Mas agora não estão a usar a fé para te dar poder para viveres a vida. E tu conheces a vida. A Bíblia diz que a vida que vivemos agora, vivemos em Cristo Jesus. Sabes qual foi a vida que Jesus estabeleceu? Lembram-se do que vos disse no livro do Gênesis, que diz que Deus determinou ali como vai atuar na terra. Ele criará o homem. E seja o que for que queira fazer, terá de atuar através do homem. Portanto, foi determinado no princípio, independentemente do que façamos hoje. Deus manifestará a sua vontade apenas através do povo que Ele criou, que está sob o seu domínio. Portanto, não importa o que façamos, a menos que permitamos que Ele trabalhe em nós e através de nós, sua vontade não será estabelecida. Percebem isto? Então Deus fez isso quase como uma regra, que a vida que Ele nos dará será uma vida a partir do fundamento da doação. Jesus deu-se a si próprio muito antes da cruz. Quando Ele deixou o céu, Ele determinou que a vida nascida de novo seria uma vida. De doação. Se você sair do barco, você vai
para o mundo, dando os vossos talentos, dando o vosso tempo, dando as vossas finanças. E é por isso que o diabo tem um ataque tão grande quando se trata de dar. Nem sequer querem dar os vossos domingos. Ou se quiserem dar um domingo, eu dou metade de um dia. A verdadeira fé dá-nos o poder de dar. Tudo. Tudo. Consegues viver numa fé que dá vida? A fé que dá a vida tem um objetivo para te dar tudo. Jesus deu tudo. Por isso diz comigo, quero ser como Jesus. Em vez de o dizer com alguma paixão, quero ser como Jesus. Então, por que é que não vos vemos a dar coisas? Não pode ser como ele até receberes. Digam-no comigo, a dar tudo. Sim, tens de estar preparado para o dar. Sim, sim, tudo o que construíste. Podem na hora da meia-noite, quando ele vos fala para dar tudo, consegue simplesmente largar tudo e dar tudo? Estás nesse lugar? Muitos de nós não estão. E se não estiveres, então, a fé que dá vida ainda tem um caminho a percorrer contigo. Façamos o homem à nossa semelhança. É espantoso que no Novo Testamento, no livro de Atos, se descubra que quando a igreja nasceu, eles não tinham um problema de dízimos e ofertas. Porque as pessoas davam-no. Digam-no comigo, até ao fim. Já se perguntaram por que é que eles venderam tudo e vieram depositá-lo aos pés dos apóstolos? Porque esta vida que nós recebemos e esta vida que ele agora vive em nós e através de nós é uma viagem para cada um de nós para chegar a um ponto em que ele nos fala para dar tudo. Deixem-me repetir, quando ele vos fala, a ti ou a mim, estamos preparados para dar tudo? A fé que ele vos deu. O objetivo dessa fé é treinar-nos a nós, para chegarmos a um sítio onde a possamos dar, voluntariamente, quando ele fala conosco individualmente, até ao fim. E ao ensinar-vos isto, não espero que o deem tudo. Por isso não vão para o Facebook e digam às pessoas, quero que agora deem a vossa casa e tudo à igreja. Se Jesus vos fala, vão em frente. Porque eu sei que há um grande propósito no futuro para ti, quando ele te falar. Mas lembrem-se de uma coisa, família. A fé vivificante que Jesus vos deu a vós e a mim, essa fé que vive em vós, não é apenas para vos manter vivos, é para vos levar numa viagem, para abandonar tudo. Sei que alguns de vós não queriam ouvir esta mensagem. Todos receberam más notícias esta noite, porque nunca, no futuro da eternidade, nenhum de vós poderá, sob a minha voz,
jogar a carta da ignorância e dizer: eu nunca soube disso. Esse é o problema quando se vem para a CLC. Metem-se em problemas com Deus, porque o Senhor partilha tantas revelações convosco que nunca podem dizer: ó Jesus, eu não sabia disso. Senhor, se eu soubesse disso, teria vivido de outra forma. Não, não, não. Agora o Senhor deu-vos a revelação. E eu não quero que fiques apenas desequilibrado. Quero dizer, quero que tenhas as duas pernas a correr à mesma velocidade ao mesmo tempo. O mesmo se passa com a graça salva as pessoas, mas a graça dá-lhes poder para dizerem não e viverem como Jesus quer. A fé traz-nos a vida, mas dá-nos o poder a dar-nos tudo. E esta noite quero deixar-vos com isto. A multiplicação começa quando nos comprometemos a multiplicar-nos. Quem está debaixo da minha voz tem alguns problemas que só você conhece. Senhor, reza pelo resto dos mentirosos aqui presentes. Todos nós temos um problema. Vai resolver o problema de outra pessoa na vossa área de problemas, e o Senhor vai ajudar-vos no vosso problema. Amém. Jesus era e é um solucionador de problemas. Quero encorajar-vos a resolver problemas. Amém. Vamos fechar os olhos antes de partirmos esta noite. Pai, queremos agradecer-te pela tua palavra. Obrigado por nos amares, por te preocupares conosco, por teres um grande plano e um futuro para nós, o teu povo. Senhor, agradeço-te pela graça e pela fé. Obrigado por estarem a operar nas nossas vidas. Há uma graça que nos salva e a graça que nos dá poder para viver o tipo de vida que tu nos deste. E obrigado pela fé. É a fé que nos dá vida quando nos ressuscitas. Mas, Pai, também esta noite aprendemos que há uma fé que nos ajuda a dar as nossas vidas por Ti. E eu rezo pelo Teu povo esta noite, que ao usarmos a graça e a fé para libertar mais pessoas, para nos multiplicarmos. Obrigado pela colheita, Senhor. Obrigado pelos milhares e milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas que virão a conhecer Jesus através dos teus vasos. Breaktime 0.6, a tua igreja. Breaktime 0.9, usa-nos para a tua glória. Breaktime 0.6, usa-nos mais uma vez. Breaktime 0.8, acende-nos. Breaktime 1.0, damos-te todo o louvor que venha ao teu reino. Breaktime 0.7, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Talvez estejas aqui esta noite e não conheças Jesus como teu Senhor e Salvador. Breaktime 0.6. Pode ser que esteja neste auditório ou em qualquer outro auditório. Não tem 100% de certeza do que te vai acontecer no dia em que morreres. Estou aqui esta noite para vos fazer um convite para se reconciliarem com Deus. A Bíblia diz que está destinado ao homem morrer uma vez e depois vem o julgamento. Quero que saibam que quando passarem desta vida para a próxima, só há dois destinos: o céu e o inferno. O céu é a eternidade com Deus, o inferno é a eternidade sem Deus. E Deus não quer que vás para o inferno, Ele quer que vás para o céu, onde Ele está para sempre. Por isso, Ele dá-te a oportunidade para mudar de lado. E faz isso aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, ao fazeres as pazes com Deus através de Jesus. Por isso, se é de ti que estou a falar neste auditório, ou em qualquer outro auditório, tens de te reconciliar com Deus. Talvez sejas um cristão que entregou a sua vida a Cristo. Há muitas luas atrás, perdeste o teu caminho, mas queres voltar. Aí eu também quero rezar por ti. Então, silenciosamente, sem vergonha, onde quer que estejas, enquanto todos os olhos estão fechados e as cabeças estão inclinadas, tens de ser incluído nesta oração. Quero que rapidamente levantes a tua mão e digas: aqui estou eu, reza por mim. Eu quero fazer as pazes com Deus. Se houver alguém aqui esta noite, atrás, à frente, em qualquer outro auditório, quero que levantem rapidamente a vossa mão, digam: aqui estou eu, rezem por mim e nós vamos rezar contigo. Jesus vai salvar-te. Se levantaram a mão, sim, obrigado, podem baixá-la. Quero que saibam que Jesus vos ama. Tem um grande plano e um futuro para a tua vida, mas tudo começa com a decisão que tens de tomar de o escolher. Para vos guiar. Por isso, antes de irmos, se ainda não levantou a mão, sabe que devia. Basta acenar, dizer: aqui estou eu. Quero ser incluído nesta oração. Pai, agradecemos-te por cada pessoa. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Em nome de Jesus, rezamos. E todo o povo de Deus diz: amém. Se receberam a palavra comigo, por favor, ponham-se de pé e deem a Jesus uma grande salva de palmas.
Oh, vá lá, pode fazer um pouco melhor do que isso. E enquanto batemos palmas, quero pedir-vos, levantem a mão. Não levantaram a mão, mas sabem que precisam de ser incluídos nesta oração. Onde quer que estejas, quero que rapidamente faças algo por mim. Silenciosamente, sem vergonha, onde quer que estejas, corre rapidamente para a frente em cada auditório. Se estiveres neste auditório e estiveres sentado ao fundo, quero que venhas para a secção de vidro. Se estiverem à frente, quero que se dirijam para o altar. Talvez peçam à pessoa que está ao vosso lado que vos acompanhe. Ela ficará contente. Acompanhem-nos, mas deixem-nos rezar convosco em todos os outros auditórios. Quero que saiam do vosso lugar agora mesmo e que caminhem até ao altar onde vamos rezar convosco. Há pastores e líderes prontos para vos receber. Venham a Jesus, venham tal como estão. Esta é a tua noite. Vem a Jesus, vem acertar as contas com Ele. Vem e recebe a tua herança eterna. Vem a Jesus. Amém. Eu quero que toda a gente olhe para mim em cada auditório. Muito obrigado pela oportunidade de rezar com cada um de vós que não estão sozinhos. Há muitas outras pessoas nos outros auditórios que estão a rezar exatamente esta mesma oração. Quero que saibam que ninguém vos pode levar a tomar esta decisão. É só Jesus. E você disse sim a Ele esta noite. E eu vou guiá-lo numa oração simples que vai mudar a sua vida. Preciso que coloquem a mão no coração e quero que rezem em voz alta enquanto eu conduzo cada um de vocês. Então, vamos rezar. Dizemos, Pai Celestial, obrigado por hoje que falaste ao meu coração. Ouvi a tua voz. Senhor, por favor, perdoa-me de todos os meus pecados. Eu sei que sou um pecador, que precisa da tua graça. E hoje, recebo a tua graça, o teu amor por mim. Recebo a tua aceitação e o perdão. E quero declarar que acredito que Jesus é vosso Filho. Ele é o Salvador do mundo. E hoje sou salvo por Jesus. Obrigado, Pai, por me amares, por me aceitares e por me usares. Eu peço que me encha do Espírito Santo, que me plante na sua igreja e que uses a minha vida para espalhar a tua glória por toda a terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Se rezaram esta oração conosco em todos os auditórios, quero que olhem rapidamente para a esquerda e para a direita. Encontrarão pessoas a acenar-vos ou a guiar-vos para fora dos auditórios. Façam-me um favor, sigam-nos, pois vamos dar-vos um presente e uma Bíblia. E depois vamos trazer-vos de volta. Obrigado, família, por estarem conosco em cada campus, em cada igreja. Estamos ansiosos por vos ver no próximo domingo, à mesma hora e no mesmo local. Lembrem-se de trazer um amigo. Deus vos abençoe. Tenham uma ótima semana. Gostamos muito de vós. E a todos os que assistem online, obrigado por estarem conosco. Vemo-nos no próximo domingo. Adeuzinho.